Queridos, a nossa matéria está nesse lindo livro. Acredito que vocês já o leram. Se não o fizeram, certamente farão. Não seria respeitoso nem educado que eu ficasse o tempo todo só lendo o que vocês já têm, mas a partir do que aí está, é que se dará a nossa conversa hoje. Combinado? Combinado? Para tanto, eu peço que os irmãos abram a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Coríntios, na primeira carta que o irmão Paulo escreveu aos Coríntios. Amém? Para nortear a nossa conversa, eu queria que a gente fosse primeiro no verso 31 do capítulo 12, e depois nos dois primeiros versos, 1 e 2 do capítulo 13. Combinado? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Amém? Podemos assentar. Diga tradução. Diga tradução. Dom sem amor não serve para nada e não vale nada. Então vamos tudo de novo, vamos lá. Dom sem amor. Dom sem amor. Não serve para nada e não vale nada. Lucas escreveu 2 livros que estão na Bíblia. Um é o Evangelho que leva o seu nome. Ele escreveu para um homem chamado Teófilo. E esse mesmo Lucas escreveu um segundo livro, que nós chamamos de Atos. E esse segundo livro foi escrito para a mesma pessoa, para o mesmo Teófilo. No primeiro livro ele disse: Teófilo, eu estou te escrevendo para contar para você, de forma que fortaleça a tua fé acerca daquilo que você já sabe, que Jesus andou fazendo, que Jesus andou ensinando. No segundo livro ele diz: Teófilo, eu estou te escrevendo para confirmar as coisas que já tinha falado, e que Jesus agora continua fazendo, só que desta vez por meio da igreja, que está cheia do Espírito Santo. No primeiro livro ele relata as coisas que Jesus fez pessoalmente. No segundo livro ele relata as coisas que Jesus fez e continua fazendo por meio da igreja. Com essa premissa, lembramos que a igreja não é um monumento estático, mas é um corpo em movimento.
e ele age em favor da salvação das pessoas. O corpo segue a orientação da cabeça. Essa cabeça, como todos sabem, é Jesus. E Jesus, pelo Espírito Santo que age na igreja, está fazendo as obras que ele fazia anteriormente, agora por meio do seu corpo. O Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. E ele diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E ele completa dizendo que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, velhos bonitos e florescentes, com um objetivo, que está no verso 15, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a nossa rocha, e nele não há injustiça. Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho, e Ele continuará abençoando a sua vida. Há uma clara contraposição com gente cujo comportamento se mostra inadequado no âmbito da obra de Deus. No verso 6 do Salmo 92 diz que o homem bruto não sabe nada, e porque não sabe nada, ele precisa se reafirmar pessoalmente, gritando com todo mundo, brigando com todo mundo. E o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, florescem todos os que praticam a iniquidade, mas eles fazem isso apenas para serem destruídos para sempre. Observe então que não basta crescer, é preciso crescer ordenadamente. Quando a igreja está reunida e Deus resolve fazer algum milagre, Deus dá o dom à igreja, aquilo que a gente chama de dom da fé, para que a igreja busque ao Senhor, e então o milagre acontece. O inimigo teme quando a igreja ora. O inimigo não tem medo de teologia, o inimigo não tem medo de conhecimento, o inimigo não tem medo de quem conhece a Bíblia, o inimigo tem medo de quem ora. Quando Pedro e João subiram para o templo, que Deus fez aquele milagre na vida do rapaz, e ele entrou, e a turma ficou toda alvoroçada, aí na sua Bíblia está escrito, que eles ficaram pasmados, porque tanto Pedro quanto João eram homens iletrados, indoutos, pessoas sem conhecimento, mas tem um ponto e uma vírgula, mas todos sabiam que tinham andado com Jesus. Olha para o vizinho e diga: andar com Jesus é o segredo. Por isso o crente não pode querer andar sozinho, porque um membro isolado não é corpo. Pelo menos é o que está escrito no livro de Coríntios, capítulo 13. O objetivo de cada membro do corpo é auxiliar os outros para que haja um crescimento mútuo. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 13, a Bíblia diz que todos devemos chegar à unidade da fé
ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É dizer, em outras palavras, que todo mundo deve crescer junto. Jesus é a cabeça desse corpo. E o objetivo é que todos cresçam até que todos alcancem viver como o corpo de Cristo. E isto só dá para fazer coletivamente em amor. Ser igreja é ser o corpo de Cristo. O grande pecado que acontece na ceia, que é um pecado muito esquisito, é tomar a ceia sem discernir o corpo de Cristo. Tomar a ceia sem discernir o corpo de Cristo constitui em condenação, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, vírgula, não discernindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Quem toma a ceia sem saber o que é a igreja, arruma confusão para a sua cabeça. Aquele que não sabe o que é a igreja, murmura de tudo, fala do pastor, fala do ministério, fala da banda, fala, porque não sabe o que é a igreja. Mas aquele que sabe o que é a igreja, toma a ceia e tem a bênção de Deus na sua vida. Pergunta para o vizinho, você entendeu? No corpo de Cristo, então, quando todos estão funcionando bem, o mundo enxerga Cristo na igreja. E Jesus disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se, há uma condição, se vos amardes uns aos outros. Olha para o colega e diga: você tem que me amar. Há 5 dons espirituais ou ministeriais, que a gente chama de dons de ministério na palavra. O meu assunto não é este, mas para que eu chegue no meu assunto é importante eu passar por aí. Eles foram dados especificamente para a edificação do corpo que é a igreja. E ainda que individualmente, nós precisamos aprender a viver como igreja. No corpo, quando um membro é honrado, todos os membros se sentem honrados. Quando um membro padece, todos sofrem com ele. Isso é ser igreja, o resto é conversa. Tá certo? Então observe que quando todos trabalham em suas funções para que o corpo seja edificado em amor, as coisas funcionam bem. Porque quem está cheio do Espírito Santo não tem tempo para ficar murmurando, falando o que não deve. Eu sei que aqui não tem disso, mas lá do meu lado de vez em quando aparece. E a gente precisa corrigir. Mas se vocês forem na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o verso 4, a Bíblia diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Olha para o colega e diga: na obra de Deus não tem espaço para inúteis. Os inúteis não cabem na igreja. Então dá um sorriso bonito e diga: acho que Deus achou que você é útil. O Espírito Santo foi dado a cada um para aquilo que for útil. Mas na sequência do texto você vai encontrar
no capítulo 13, que Deus colocou cada membro no corpo do jeito que Ele quis. Olha para o colega e diz: você está no corpo. E Deus colocou você no corpo do jeito que Ele quis. Então, quem consegue alcançar isso nunca mais murmura, pensando: por que eu não estou no lugar do outro? Há alguns irmãos por aí que são muito esquisitos. Toda mensagem que prega é de guerra, de briga, essas coisas. E aí tem deles que diz assim: cuidado, que pode ter algum irmão querendo puxar o teu tapete. Eu vou contar um segredinho para vocês, segredo bom. Se você tiver medo que alguém puxe o tapete, sai do tapete. Porque Jesus não chamou a gente para subir em tapete. Salmo 40 diz que Ele tirou, verso 2, tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, de um poço de perdição, colocou-me sobre uma rocha. Eu duvido que alguém puxe a rocha. Colocou-me sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs uma música nova na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, e todos os que ouvirem dirão: esse Deus é grande. Então, Deus opera na igreja. Cristo é o cabeça desta igreja, e Ele é um com o Pai. Então, no capítulo 14 de João, verso 9, Jesus disse assim: eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem ainda, Filipe. Quem me vê a mim está vendo o Pai. E como você fica dizendo: me mostra o Pai? Não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Foi isso que Jesus falou. Jesus não fazia as obras por si. Ele disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu sou um porta-voz. Então, os dons de Deus para a igreja operam em nome e para a glória de Deus. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 5, a Bíblia diz assim: nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Toda vez que você dá alguma coisa para alguém sem ficar alegre, não é um bom negócio. Porque Deus ama o que dá com alegria. Então, tudo o que acontece é para a edificação da igreja. A tarefa é a edificação. E para isso são necessários alguns elementos. O apóstolo Paulo, por exemplo, compara a igreja como um edifício. Não é? Numa parte do serviço é buscar pedra nova. E encontrar pedra nova é o trabalho do evangelismo. Aí quando traz essa pedra nova e a pessoa nasce de novo, ela se torna uma pedra viva. Essa pedra viva, que nasceu de novo, carece de alguns ajustes. Esses ajustes
acontecem na obra de Deus com aquilo que a gente chama de doutrina, que o anjo da igreja ministra para os irmãos. Depois disto, ele vai se encaixando nesse edifício. E à medida que ele vai se encaixando nesse edifício, ele precisa de um negócio que cola um no outro, que é a tal da argamassa, que a gente dá o apelido de comunhão. Chacoalhe o colega e diga: está entendendo? Então o primeiro juntou a pedra, o segundo entalhou. E aí vai colocando as coisas no lugar. Essa é a tarefa do pastor. O trabalho do pastor não é muito fácil, porque fica lidando com paixões, porque tem pedra que diz que quer ficar ali, mas o pastor acha que ela deve ficar lá. E aí dá um rolo isso, mexer com paixões é esquisito. Então o pastor precisa ter muita paciência, né? E a igreja inteligente obedece o pastor. Hebreus capítulo 13, verso 17, a Bíblia diz assim: obedecei aos vossos pastores, e sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, ponto e vírgula, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto vos não seria útil. Pastor gemendo não é útil para a igreja. Então a igreja inteligente não deixa o pastor gemendo. Chacoalha o vizinho e viu que inteligente? Então o controle de qualidade desta obra é o serviço do profeta. Porque não havendo profecia, o povo se corrompe. A profecia corrige o rumo, serve para que ninguém desanime, consola, encoraja, exorta, não é? Então percebam que a construção do edifício é a tarefa, e isto não é fácil. Por isso o cabeça da igreja é Cristo, porque se deixar para os homens só dá rolo. Então, só Deus consegue domar as paixões dos homens. Deus confiou a Pedro o evangelho da circuncisão. E Deus confiou a Paulo o evangelho da incircuncisão. Quando Pedro ia se meter no trabalho de Paulo, Paulo dizia: aqui não. Mas quando Paulo ia se meter no trabalho de Pedro, Pedro dizia: aqui não. Cada um na sua. Entendem isso? Então, a construção em andamento gera poeira, barulho, entulho, né? Isso é natural, porque as pedras vão se atritando. Mas quando cada um se encaixa no lugar, acaba o problema. E o Espírito Santo vislumbra cada pessoa no seu lugar e vai trabalhando para que isto aconteça. Filhinhos, ainda não é manifestado aquilo que nós seremos, mas fiquem com paciência, porque as coisas estão andando, e vai chegar a hora que todo mundo vai chegar exatamente do jeito que Deus quer. Cada um de nós devia ter uma plaquinha no peito assim, ó: desculpe o transtorno, eu estou em obras. Eu ainda não sou tudo que devia ser, mas eu estou melhorando. Hoje eu acho que eu estou um pouquinho melhor que ontem, mas eu acho que amanhã vou estar um pouquinho melhor, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Quando eu era criança, graças a Deus não faz tempo, a gente cantava um hino na igreja que dizia: sempre melhorando no Senhor. Nós estamos melhorando, nós já fomos pior, mas nós estamos melhorando, ou não? Levanta a mão e diga: estou melhorando, estou melhorando.
Então, lá no capítulo 12 do livro de Romanos, verso 5 diz: nós que somos muitos, somos um só corpo. Então, se nós que somos muitos, somos um só corpo, a gente precisa andar junto. Porque a mão não pode ficar dizendo para a orelha que não precisa dela. Ou o nariz não pode ficar dizendo para o joelho que não precisa dele. Ou a boca não pode ficar dizendo para o calcanhar que não precisa dele. Olha para o colega, todo mundo precisa de todo mundo aqui. O corpo é muito engraçado. Apóstolo Paulo chega a dizer que aquela parte do corpo que a gente tem por menos honrosa, é a esta que a gente dá mais honra. É dizer de outra forma, e está escrito, Paulo escreveu, as pessoas que tinham menos honra, Deus deu mais honra para eles. Está escrito, é só ler. Por que isso? Porque tem gente que se não tiver isso, desvia. Mas crente não liga para isso. O que ele quer está no corpo. Então, capítulo 12, verso 18 de 1 Coríntios, dá uma lida aí. Deus agora colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus colocou cada um no corpo como Ele quis. Você está no corpo? Quem está no corpo, diga eu estou. Então, Deus colocou você no corpo do jeito que Ele quis. Perfeito? Então, quando Jesus ensinava sobre comportamento no corpo, capítulo 17 de Lucas, Jesus disse assim: é impossível que não venham escândalos. Palavra de Jesus, é impossível que não venham escândalos, mas há daquele por meio de quem vierem. Melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um pequenino. Ponto. Jesus olha para os obreiros e diz assim: olhem por vocês mesmos. E continua: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender e te pedir perdão, perdoa. Qual é o assunto de Jesus? O escândalo. O assunto é o escândalo. Jesus continua: se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, é o que está escrito aí, e 7 vezes no dia vier te pedir perdão, dizendo eu me arrependo, me perdoa, perdoa ele. Qual é o assunto? Escândalo. Para evitar escândalo, é melhor perdoar o indivíduo. Porque se alguém causar o escândalo porque não perdoa, vai fazer alguém tropeçar. E se alguém tropeçar, é melhor pôr uma pedra no pescoço e pular no mar. Então, melhor do que pular no mar com uma pedra no pescoço é perdoar um indivíduo desse. Então os discípulos olharam para Jesus depois desta palavra e disseram para ele: acrescenta-nos a fé. Fé para quê? Para perdoar. Porque sem fé não dá para perdoar esses infelizes que tem por aí. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. Então, o assunto é o escândalo. Jesus fala: se alguém te ofende, perdoa, porque se você ficar com briga e isso gerar escândalo, vai dar rolo para você. Perdoa. Mas quando? Perdoa, perdoa, perdoa. Então, Senhor, me dá fé para perdoar. Olha para o colega e diga: esse é o ponto forte da palavra de Deus. Sem fé a gente não dá conta de agradar a Deus. Fé para perdoar gente que não merece perdão. Fé para evitar escândalo gerado por gente complicada. Fé para manter as coisas sem causar derrota do inocente.
Olha para o colega e diga: está vendo como não é fácil o serviço do pastor? Porque às vezes o sujeito critica o pastor porque ele não tomou tal decisão assim. Lembra de Mateus capítulo 13? Essa aí você lembra? Toda a exposição do evangelho está no capítulo 13 de Mateus, toda. Mateus capítulo 13, Jesus contou algumas historinhas, uma delas é a parábola que a gente chama do joio. Jesus contou, ninguém entendeu nada, Jesus entrou numa casa, os obreiros foram lá e disseram: o senhor pode explicar para a gente? Aí Jesus foi explicar. Capítulo 13, verso 36 do livro de Mateus. Jesus vai explicar a parábola do joio. E aí Jesus disse assim: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Ponto. O campo é o mundo. Ponto. A boa semente são os filhos do reino. Olha para o colega e diga: Jesus chamou você de semente. Boa semente. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E quem semeou foi o diabo. Semeou aonde, gente? No campo do Filho do Homem. Vírgula, igreja. Guardem. Mas tem mais. Assim como o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. E tudo que comete iniquidade. Então olha bem para o colega e diga: o que causa escândalo é chamado por Jesus de joio. E o joio, segundo Jesus, são os filhos do maligno. E quem semeou ele foi o diabo. Por isso que você tem que perdoar. Chacoalhe o vizinho, ninguém entendeu isso? Dói demais? Nos discípulos também doeu. Por isso que eles falou: Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque se a gente não tiver fé, a gente não dá conta não. Porque tem cada indivíduo por aí, gente, que só a graça de Jesus mesmo. Então chegamos à individualização dos dons, que é a nossa matéria de hoje. Toda essa digressão para que a gente entendesse o fundamento dos dons. Tudo isto é para a edificação da igreja. Dom sem amor não presta para nada e não serve para nada. Entenderam bem? Não adianta ficar falando em profecia todo culto, em língua estranha o tempo todo e viver uma vida complicada do lado de fora. Tá certo? Efésios capítulo 4, verso 16, diz que todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas, segue uma justa operação. E esta justa operação é feita por cada um. E isto faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então, a igreja de Vila Alpina é privilegiada por ter um pastor que é dos mais excelentes e brilhantes mestres que tem no nosso ministério. Deus deu para vocês um presente. Ele ensina, ele sabe ensinar, tanto daqui quanto na sua vida pessoal. É um homem digno, honrado. Então eu não preciso aprofundar muito nessas coisas, porque vocês já sabem. Mas eu vou me ater ao fundamento da outorga desses dons. Diga aí: Deus ama a igreja. E prepara os seus servos. E estes servos de Deus, usados pelo Espírito Santo, trabalham na edificação da igreja.
E esta edificação é em amor. E aí chegamos ao primeiro ponto, que é o dom da fé. A fé integra, para fins didáticos, lá da escola, da academia, isso não é o nosso assunto, aquele grupo que a gente chama de dons de poder. E ela tem o objetivo de funcionamento do corpo. Esse é o objetivo. É uma capacidade de confiar em Deus, apesar da situação esquisita que a gente viva. Quando não tem saída, ele continua focado. É fé. Quando a turma levanta e faz bobagem, fala bobagem e cria um monte de confusão, a fé é tão poderosa que não tira ele do foco. Quando é necessário um milagre que ultrapassa aquela esfera do que é comum, ele está focado. Quando não tem saída, ele está olhando, focado. É um convite, é um apelo à intervenção de Deus. Quando ele sabe que não vai dar conta sozinho. Lembra do Salmo 46? O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio, e Ele também é a nossa fortaleza. E Ele também é o nosso refúgio, nosso refúgio e fortaleza, e Ele é um socorro. Um socorro. Mas esse socorro não é um socorro distante, ele é pertinho, na hora da nossa angústia. E aí ele diz assim: pelo que, por causa disso, porque Ele é o nosso socorro, porque Ele está perto, porque Ele está ali, por causa disso, não temeremos. Não temeremos. Aí começa assim: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas águas estão banhando. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se levantaram, gente falou, não sei quem mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então ele conclui dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha bem para o colega e diga: fica calmo. A fé te dá uma tranquilidade, a fé te dá uma certeza, a fé te dá um posicionamento que você não se desespera. Lembra de Davi escrevendo o Salmo 23, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia a águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Chega no verso 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha aí para o colega e diga: você não está sozinho, Deus está contigo e vai continuar contigo. Isaías 43, verso 2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirás.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. A má notícia é que tem que passar, mas a boa notícia é que ele passa junto. A má notícia é que tem que passar, mas a boa notícia é que ele passa junto. Se tiver o dia de entrar na cova do leão, ele entra. Se tiver o dia de entrar na fornalha, ele é o quarto homem dentro da fornalha. Ele não vai te deixar. Convicção. É a fé dos milagres. Mas eu preciso lembrar que esse dom da fé, sem amor, não presta para nada e não serve para nada. 1 Coríntios capítulo 13, verso 2. Ainda que eu tivesse toda a fé, toda a fé, de modo que eu transportasse as montanhas, se não tiver amor, não serve para nada. Abraço, colega, e diz: você tem que me amar, irmão. Caminho mais excelente do que dom é o amor. Se você ficar todo o tempo dizendo eu não tenho dom nenhum, mas amar, você está melhor do que quem tem um monte de dom e não ama. Vem o segundo dom, que é o dom de curar. Eu já vou acabar. Tem uma multiforme operação. Por isso ele é chamado de dons de curar e não dom de curar. Porque Deus opera de um monte de jeito. Tem gente que ele opera de um jeito, tem gente que ele opera de outro jeito. Às vezes a pessoa tem o mesmo problema, Jesus resolveu de um jeito, para o outro Jesus resolveu do outro jeito. Na sua vida ele resolve de outro jeito, na vida do outro ele resolve de outro jeito. Não é? É para o serviço do corpo. Porque quando um membro é honrado, todo mundo é honrado. Mas quando um padece, o corpo padece junto. Então, como padece junto, ele quer ajudar. E Deus levanta alguém cheio do Espírito Santo. E faz cada coisa que a gente fica pensando, meu Deus. Lá na igreja de São Mateus, pastor Laurent, o senhor conhece lá? Tem uma frase lá na parede. E aquela frase está lá há muitos anos já. Foi quando Deus nos abençoou lá com a compra daquela propriedade. Mas eu sei que lá a frente da igreja era esquisita, tinha uns vidros assim. E essa faixa ficava assim no fundo. Quem fez aquela faixa foi o Emerson, aquele moço lá. O Espírito Santo falou comigo, eu corri para a minha sala, chamei ele, falei, só quero te ver de novo quando tiver uma faixa assim, assim. Foi a frase que Deus me deu. E ele saiu e trouxe a faixa. Mas lá na igreja a gente tem um trabalho lá que a gente chama de vem para o meio. É um trabalho de oração. E aí estão as irmãs lá orando de madrugada, que a oração dura 72 horas sem parar. Chega um homem com uma mulher no braço. Bateu na porta. Olhou para as irmãs de oração e perguntou, aquilo lá é verdade? E elas disseram, é verdade. Então ora por ela. Ela tinha bebido veneno de matar rato. E tinha parado. E aí a turma, ao invés de levar ela para o médico, ele pegou no braço e levou lá na igreja, porque ele passava em frente à igreja e via a faixa. E as irmãs começaram a orar pela mulher. E não é que a mulher voltou? Aceitou Jesus, a mulher, o marido, a sogra, os cunhados. Olha lá para o colega e diga, Deus ainda faz cada um, irmão. Bendito seja o nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 6, verso 13.
os obreiros de Jesus, os discípulos de Jesus, saíam pelas cidades com um vidrinho de óleo. Marcos 6,13. E a história de ungir não começa lá em Tiago, não. Ele saiu ungindo a turma lá. Marcos 6,13. E curava um montão de gente. Olha para o colega e diga: Jesus continua fazendo a mesma coisa até hoje. Tudo para a edificação do corpo. Porque quando uma pessoa recebe uma bênção desta, ele se torna um testemunho. Lá em Jandira tem um moço chamado Gilberto Lima. Ele é pastor. Eu era dirigente de congregação, então presbítero, 1987. Estava dirigindo a minha segunda congregação, Sol Nascente. E aí teve uma cruzada em Carapicuíba. Nossa congregação era afiliada ao campo de Carapicuíba. Luiz Escliró. E aí esse Luiz Escliró estava fazendo a cruzada, e tinha lá na vila um moço chamado Cláudio, surdo, nasceu surdo. Não era crente. Mas aí a família dele ouviu a propaganda do rádio, e não foi a gente que fez, levou ele lá, na cruzada. Aí Jesus resolveu fazer o Cláudio escutar. E o Cláudio passou a escutar. Como a igreja mais perto era lá onde eu estava, veio o Cláudio, o pai do Cláudio, o irmão do Cláudio, o filho do Cláudio, todo mundo. Acho que uns 15. O Gilberto é o filho que está lá e é pastor hoje. A cura abriu a porta da salvação. O milagre por si só não tem razão de ser, mas quando Deus opera, Ele abre o caminho. Quando a gente vai visitar alguém no hospital, a gente sai orando por todo mundo que está na porta. E quando a gente não para, você não quer orar por mim também? E você? Não é assim que funciona? Então vem o terceiro, que é o dom de operação de maravilha. Que é aquela historinha de uns negócios que a gente não tem explicação. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, contudo orou. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E Deus mandou abundante chuva. O que é bom desse texto? É que ele era igual a gente. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha para o colega, ele era crente igual você. Só que ele orava. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, contudo orou. E naquele momento Deus operou. Lembra do Josué dizendo: para aí sol, para aí lua. Parou. Machado flutua, não é? Relógio volta. Tem umas coisas assim. Lá em Jandira tem um moço chamado Antônio Ribeiro. Antônio Ribeiro era o líder dos jovens. Fazia culto ao ar livre todo domingo que o pastor mandava fazer culto ao ar livre. E tinha um sujeito que botou uma caixa de som bem grandona, com aquele barulho doido. E o Antônio era meio desbocado. Antônio falou assim: irmãos, todo mundo orando, que nós agora vamos apontar o dedo para lá e Deus vai queimar aquela caixa. Gente, não é que o povo acreditou? E não é que queimou a caixa? Deus ainda opera. Tudo para a edificação do corpo. As coisas continuam a funcionar. Mas, ainda que eu mandasse a montanha sair daqui
e ir para lá, e a montanha fosse, se não tiver amor, isso não presta para nada e não serve para nada. Abraça de novo o colega e diga: você tem que me amar. E aí vem, queria ter mais tempo, mas não dá. Vem o dom de profecia. O dom de profecia, apóstolo Paulo diz que é um dom superior, é a palavra que Paulo usa. Superior à variedade de línguas. Por que ele diz isso? Paulo diz assim: eu dou graças a Deus porque eu falo mais línguas do que vocês todos. Ele dizendo. Mas eu preferia falar 5 palavras numa língua inteligível do que 10.000 palavras em outras línguas que ninguém entende. Aqui não tem disso não, mas lá no meu lado de vez em quando aparecem uns que querem pregar em língua estranha. E aí fica bom, né? Todo mundo fica muito feliz. Tem de tudo. E aí você pergunta: tá bom? Tá maravilhoso. E aí, aprendeu alguma coisa? Não, estava tão bom que eu não aprendi nada. Então, esse é ligado ao amor. Porque quem ama procura ensinar, procura manifestar a vontade de Deus, e toda profecia tem que estar subordinada à palavra. O objetivo dela abre-se em 3 vertentes. O primeiro, edificação. Profecia edifica. Lembra das pedras vivas? Do corpo, do edifício, do prédio? Profecia edifica. Segundo, profecia exorta, encoraja para o aprimoramento espiritual. E terceiro, profecia consola. Paulo escreve aos Tessalonicenses e ele conta um monte de história e fala de como vai ser depois, e depois, e depois. Ele termina o capítulo 4 dizendo assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É dizer mais ou menos assim: gente, tudo isso que vocês acabaram de ouvir, tem um recadinho para vocês. Mantenham o foco na eternidade, fiquem firmes. É assim que nós vamos chegar lá. Deus vai com a gente. Então vem o dom de variedade de língua. E este tem o objetivo de facilitar a tarefa da evangelização. Esse eu precisava ter mais tempo, mas é só para lembrar. Quando Noé saiu da arca, ele tinha 3 filhos: Jafé, Cã e Sem. Perfeito? Jafé teve 7 filhos, Cã teve 4 e Sem teve 5. A soma dá 16. Lá no livro de Atos, toda a terra então saiu dos 16, perfeito? Lá no livro de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu e a glória de Deus tomou aquele ambiente, haviam 16 povos lá representados. É mais ou menos dizer que estas línguas abrem a porta para a evangelização. Por isso o apóstolo Paulo diz que as línguas não são sinais para quem está dentro, são sinais para quem está fora. Palavra do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 14. Vamos lá. Verso 18: dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós, todavia eu quero falar 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir, do que 10.000 palavras em língua desconhecida.
Irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para o infiel, a profecia é sinal para o fiel. Chacoalhe o vizinho que entendeu. Por outro lado, todo cristão que ora em língua edifica-se a si mesmo. Deixe-me contar um segredo. Quem ora em língua todo dia edifica-se a si mesmo. Por quê? Nós não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo escreveu: nós não sabemos orar como convém. Mas quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo fala exatamente o que precisa ser falado. Porque ninguém conhece a mente do Senhor senão o Espírito do Senhor. E Ele traduz exatamente aquilo que precisa ser falado. Abraça o colega e diga: está entendendo isso? Então, quando você se edifica a si mesmo, no poder do Espírito Santo, as coisas vão fluindo, porque o Espírito Santo vai traduzindo o que precisa ser dito, e não aquilo que você pensa que precisa ser dito. Eu vou terminar por causa da hora, mas eu queria que você guardasse para ler em casa Romanos capítulo 8, do verso 22 para frente, para lembrar que Paulo diz assim: não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E aí, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Me perdoe se eu passei da hora, e que Deus nos dê graça para a edificação do corpo, lembrando que dom sem amor não serve para nada e não presta para nada. Deus abençoe.